Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico. Eu queria agradecer aos 20 novos inscritos nesse último mês. Eu recebi relatório do YouTube, muito bem-vindos sejam vocês, né, novos inscritos, e a todos os inscritos, obrigado por continuar acompanhando o canal. Hoje a gente vai continuar com o livro Filosofia e Educação, do Cipriano Lucchesi, chegando aqui finalmente ao capítulo 6, Sujeitos da Praxis Pedagógica, o educador e o educando. Então a ideia aqui, nesse novo capítulo, é trabalhar sobre as pessoas, né, os sujeitos envolvidos no processo de educação. Tá dizendo que vai superar o entendimento do senso comum a respeito dos sujeitos da prática pedagógica, né? Já que no outro capítulo foi falado do senso comum e o que é o senso comum sobre o educador e o educando. Seres humanos que interagem sistematicamente no processo educativo. Todos os seres humanos, né, os sujeitos, têm uma natureza histórica e social e fazem parte de tramas sociais. Essas tramas sociais, elas fazem parte do sujeito. Lembrando um pouco como o Foucault, por exemplo, apresenta a noção de sujeito como sendo parte de dispositivos de relações de poder e que os sujeitos são agenciados a atuarem de acordo com as posições, né? A visão do Cipriano Lucchesi puxa muito do Marx, né? Da visão do Marx sobre as relações humanas. O ser humano é o conjunto das suas relações, das quais participa de forma ativa. O homem, né, o ser humano, ele transforma a realidade, constrói a si mesmo no seio das relações sociais determinadas. E no caso, o Lucchesi vai dizer que o que determina essas relações sociais na nossa sociedade é a posse ou não dos meios sociais de produção, que é puramente a parte da teoria marxista sobre as relações relações materiais, né? Relações de produção, de trabalho. Em síntese, o ser humano é ativo, vive determinadas relações sociais de produção num determinado momento do tempo. Então, o ser humano ele é histórico e vive em relações sociais. Hoje temos um ser humano alienado, vale dizer que o trabalho constrói e aliena o ser humano ao mesmo tempo. O trabalho tanto constrói quanto aliena. Então, também puxando da teoria marxista sobre o trabalho e sobre as relações sociais, o Lucchesi vai afirmar que a condição humana, nesse momento histórico que a gente vive, por um lado, faz com que o trabalho, no caso, a atividade exercida por cada sujeito, constrói ele como sujeito, porque ele faz parte do conjunto de relações, mas ao mesmo tempo aliena porque ele está distanciado do produto do seu trabalho. Então é como se vivesse, né, a vida nessas relações sem se preocupar muito em olhar para essas próprias relações, daí a alienação. A vida vivida criativamente, né, humanizaria o trabalho humano de maneira que essa transformação que o ser humano faz da natureza transforma ele mesmo. Então, segundo a teoria marxista que o Lucchesi aqui está puxando, à medida que o ser humano vai trabalhando, né, fazendo a sua atividade, ele transforma a natureza e transforma a si mesmo. Daí a ideia de que a atividade humana, né, por isso que o sujeito ativo constrói o ser humano. No caso, também ao mesmo tempo aliena, mas no caso está explicando como constrói. A partir de Engels, né, Friedrich Engels, que era o companheiro intelectual de Karl Marx, o Lucchesi vai dizer: o ser humano se diferencia do animal na sua forma de viver e de se utilizar da natureza, mas essa diferença emergiu da sua própria ação, que é o trabalho, certo? Então, o ser humano se diferencia dos animais por trabalhar. Ele transforma a natureza trabalhando, enquanto que os animais eles estão meio que adaptados à vida na natureza. Historicamente, o ser humano trabalha, constrói e aliena ao mesmo tempo, né, como já foi falado antes. Isso gera uma chamada contradição, né? Uma contradição no nível da dialética. Então, na teoria marxista, todo o sistema social está envolvido num processo dialético e histórico em que um momento chave, né, um momento existente, produz uma contradição interna. Essa contradição interna faz com que o momento anterior evolua e absorva essa contradição de maneira a gerar uma nova situação. No caso, segundo a teoria marxista, né, uma sociedade comunista ou socialista superaria
o trabalho alienado. O trabalho alienado seria uma contradição da própria sociedade capitalista. No caso, cada sujeito então seria, ao ser transformado pela sociedade, expressaria essa personalidade, digamos assim, no conjunto de suas relações. Ele vai dizer que a personalidade humana é contraditória, como contraditória é a sociedade. A personalidade humana é histórica, possui lugar e tempo, certo? Então ele está colocando a ideia de que na sociedade capitalista o trabalho assalariado, alienado, inibe a expressão subjetiva do sujeito, né? Em que o sujeito possa ser ele mesmo no nível mais consciente. Mas isso não impede que ele seja ativo, já que está dentro das relações. Essa é a curiosidade assim da coisa, né? Então, ao mesmo tempo que estamos alienados nas relações de trabalho, nós fazemos parte da relação e aí nós construímos também. No caso, para o educador, o educando funciona do mesmo jeito, ele está só estabelecendo esse contexto. O ser humano ele é ativo, constrói sua própria atividade dentro de relações sociais determinadas e aí como construtor da própria sociedade. Então, nesse sistema que nós vivemos, ou seja, qual for o sistema, vai sempre existir essa posição ativa do sujeito em relação ao seu trabalho e daí a sua participação na construção da realidade. O contexto das relações sociais definidas que o educador e o educando se relacionam realizando o processo educativo. É um contexto de relação capital-trabalho. Então, um dos problemas relacionados com a maneira como é vista, de maneira do senso comum, a relação educador-educando, é justamente que o educador ele é visto como um trabalhador apenas, né? E aí, ao ser um trabalhador, dentro dessas relações de capital-trabalho, ele se torna apenas um mero reprodutor da atividade, né, educativa, que reproduz a próxima geração de trabalhadores. Então fica uma coisa meio repetitiva, né, e pouco criativa. O educador, né, segundo o próximo item, né, os sujeitos da prática pedagógica, ele estabeleceu o contexto dos sujeitos na sociedade, né? Ele vai dizer, o educador é aquele que, tendo adquirido o nível cultural necessário para o desempenho de sua atividade, dá direção ao ensino e à aprendizagem. Então é um profissional. Para que possa exercer esse papel, o educador deve possuir conhecimentos e habilidades suficientes para poder auxiliar o educando no processo da elevação cultural. Veja que tem a ver com os capítulos anteriores, né? Então o educador é aquele que ajuda o educando a elevar a sua cultura e se tornar o profissional do futuro. O educador precisa ter comprometimento político com o que faz. Isso é puxando muito do Paulo Freire, porque a ideia é que, conhecendo essa condição, né, do sujeito dentro desse sistema, é papel do educador também estimular um pensamento crítico e criativo sobre a própria situação. O educador só teria então duas opções: ou quer a permanência dessa sociedade, com todas as suas desigualdades, ou trabalha para que a sociedade se modifique. É a ideia de que, mesmo que você queira não assumir um posicionamento político, esse não assumir um posicionamento político é um posicionamento político diante da situação vivente. O educador necessita conhecer bem o campo científico em que trabalha, bom, isso é óbvio, né, já que ele atua como profissional. O educador deve ter habilidades e recursos técnicos de ensino suficientes para possibilitar aos alunos a sua elevação cultural através da apropriação da cultura elaborada. Então, essa capacitação técnica do educador implica nessa passagem, nessa transmissão desse conhecimento para o educando, sendo que ele menciona que é importante que o educador, além dessa coisa técnica e profissional, também possa ser um estimulador da criatividade, da curiosidade. Bom, ele fala também sobre como o professor muitas vezes, né, o educador acaba sendo também uma vocação, né, uma coisa assim. É preciso compromisso político e competência técnica ao mesmo tempo, já que o educador deve conhecer o papel que tem na sociedade, né, e na relação com o educando. Já dos educandos, o Lucchesi vai dizer, né, o sujeito que busca uma nova determinação em termos de patamar crítico da cultura elaborada. O educando é o sujeito que busca adquirir um novo patamar de conhecimentos, de habilidades e modos de agir. Então haveria no espírito do educando essa busca por novos conhecimentos.
O educando ele não deve ser considerado uma massa a ser formada, certo? Ele é sim um sujeito que é ativo, do mesmo jeito que o educador. Dentro desse esquema dialético que o Lucchesi montou, ele vai dizer que há uma continuidade dos elementos anteriores, ao mesmo tempo uma ruptura formando um novo. Então todo o processo de ensino-aprendizagem, nessa perspectiva que o Lucchesi está falando, levaria esse movimento entre manutenção e ruptura, já que há sempre a contradição presente na relação entre educador e educando. O educando é um sujeito possuidor de capacidade de avanço e crescimento, só necessitando para tanto de mediação, certo? Então haveria uma coisa meio que inata, né, no educando, essa capacidade de avanço e crescimento. O professor, né, o educador, seria aquele que media esse processo de avanço. Fica uma coisa meio essencialista aparentemente, mas como o Lucchesi defende a ideia da crítica dos conteúdos, a ideia é que todos tenham pelo menos a possibilidade, né, a capacidade, né, potencial para fazer esse avanço que ele está falando. Mas o papel do educador seria justamente mediar, considerando também os desejos dos sujeitos, né, dos sujeitos educandos. Finalizando aqui, o capítulo ele vai dizer: os seres humanos são sujeitos, o papel do educador está em criar condições para que o educando aprenda e se desenvolva. E com isso ele fecha esse capítulo 6, que eu achei assim essencial na construção do conteúdo todo do livro, da perspectiva do Lucchesi, mas que ele é curto e sintético, então eu achei até mais objetivo nesse aspecto. Bom, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né, esse vídeo nesse capítulo dos sujeitos da prática pedagógica, né, o educando e educador. Lembrando sempre que o sujeito ele é ativo, ele não é simplesmente alguém que recebe o papel dentro de umas relações e mantém aquilo ali, então há todo um processo dinâmico. E, bom, no próximo capítulo a gente vai ver o conhecimento, fala sobre o conhecimento. E não esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, dá o like no vídeo, fazer comentários, dê uma olhada também nos links aí embaixo, né? Eu acho que no começo eu não pedi para se inscrever no canal, então se inscreva aí agora. E se quiser fazer doações, tem aí o link para o PayPal, né? A identidade do PayPal, se quiser, qualquer doação, né, para ajudar o canal. E dê uma olhada nos livros também, e até o próximo. Valeu!